Eu estou chegando com um caminhão de notícias e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Bom, falar agora sobre Lucas Paquetá, gente, porque realmente tem um sinal de alerta ligado no que diz respeito a Lucas Paquetá. O jogador saiu na hora do intervalo, com a mão na coxa, saiu inclusive escorado pelo Neymar e pelo Endrick. Não voltou para o segundo tempo, foi a substituição que o Ancelotti precisou fazer. Ele tira o Paquetá e ele coloca o Endrick e ele volta o Matheus Cunha para fazer a função ali de meia. E a situação é basicamente a seguinte: é preocupante. O Paquetá pode ficar fora da Copa. Se a gente levar em consideração que a partir de amanhã só tem 20 dias para poder acabar a Copa do Mundo, dependendo do grau da lesão, dependendo do tamanho da lesão, não dê tempo do Paquetá tratar e não dê tempo dele voltar. Óbvio que a gente não pode cravar que o Paquetá está fora da Copa, porque ainda vai precisar fazer exames, ainda vai precisar fazer ressonância magnética, aquela coisa toda que a gente já está acostumado. Mas o que eu vou falar aqui é um fato: o Paquetá preocupa não só a seleção brasileira, mas também o Flamengo, para que o jogador se recupere e volte o mais rápido possível. Ele teve uma lesão na coxa recentemente, aí demorou até mais do que a gente imaginava que ele ia demorar, e hoje ele sai na hora do intervalo assim, chorando, e uma situação muito preocupante para todo mundo. Tomara que não seja nada, tomara que aquele choro seja mais um choro assim de desespero, sabe? O Brasil estava perdendo um jogo, seja mais um choro de preocupação e que ele consiga amanhã não que amanhã é folga, mas na quarta-feira já voltar a treinar com a seleção brasileira e já voltar a se preparar. Vamos mudar o assunto, falar agora sobre Portugal, porque o Flamengo chegou hoje pela manhã em Lisboa e já fez o primeiro treino na cidade do Algarve. Léo Ortiz foi cortado do treino. Ele fez trabalhos internos e está fazendo ali todo um trabalho específico com o departamento médico, ele que se lesionou no último jogo do Flamengo antes da paralisação para a Copa do Mundo. Com isso, o técnico Leonardo Jardim, que fez um treino hoje mais leve, um treino sem muita tática, fez até um coletivo ali, o famoso rachão, para poder já ativar a musculatura dos jogadores, já começa a preparar os trabalhos. Na chegada, José Boto falou sobre a janela de transferência. Ele disse que o Flamengo vai precisar de um pouco de cautela e o torcedor um pouco de paciência. Alegou que o dinheiro do Flamengo não é infinito. Então, José Boto, já que você está falando que o dinheiro do Flamengo não é infinito, faz um favor para mim, gasta o dinheiro certo nessa janela de transferência, contrata certo nessa janela de transferência, porque o Flamengo precisa de soluções. O técnico Leonardo Jardim já apontou as deficiências do elenco, o técnico Leonardo Jardim já fez os pedidos dele. Então, vamos buscar encontrar soluções, vamos buscar encontrar jogadores que vão chegar, vestir o manto rubro-negro e resolver qualquer problema aí que o Flamengo vem tendo em relação a elenco, em relação a grupo. Que os problemas sejam resolvidos aí, é o que a gente torce. Vamos lá, vamos direto ao assunto, que eu sei que é o assunto que vocês querem saber. José Boto falando sobre contratação. Depois de trazer as declarações, vou querer a sua opinião, se foi um banho de água fria, se foi honesto, se foi sincero, se você acha que o José Boto está parado demais, enfim, vamos lá. A primeira declaração, ele disse o seguinte para a Flamengo TV: a janela só abre dia 19. É uma janela especial por vários motivos. As duas últimas foram de muitos gastos. O Flamengo não tem dinheiro infinito. Por outro lado, dizem que o Flamengo tem o melhor elenco das Américas. Não podemos a cada janela trazer 7, 8 jogadores. É falta de respeito até com os jogadores que temos. É óbvio que temos necessidades, mas não queremos gastar mais do que é devido. Queremos acertar o máximo possível. Também ver os meninos que temos aqui. Tem que saber que é uma janela diferente pelo dinheiro que foi gasto nas outras janelas. Em ano de Copa, o mercado só começa a mudar depois de a Copa acabar. Tem o efeito dominó. Vai mexendo em cima, depois embaixo. Temos necessidades, mas não estamos desesperados. Queremos trazer os reforços certos, que sirvam o treinador quer e elevem o nível da equipe. Vamos com calma e estar atentos. Na altura certa, vamos trazer os reforços necessários para a equipe.
Bom, muita gente, repito, interpretou como um banho de água fria. Só aqueles que não acompanham os nossos vídeos por aqui que ficaram surpresos com essas declarações. Eu já avisei vocês, o Flamengo, financeiramente falando, o Flamengo entende que precisa sim fazer ajustes no elenco, mas não necessariamente vai contratar só para dizer que fez contratações e dar um cala-boca na torcida. Com outras palavras, foi isso que o José Boto quis dizer. Eu, pelo menos, interpretei dessa maneira. Não considero um banho de água fria, porque, repito, eu não imaginava uma postura diferente que essa aqui, que o José Boto acabou de mencionar. Uma postura mais responsável, até porque, vou mencionar, pode parecer, mas o Flamengo não está com dinheiro sobrando para poder sair gastando igual um louco na janela de transferência. O Flamengo tem sim as suas... entende que tem necessidade para ajustar o elenco, um centroavante, um meia, até mesmo lateral, mas, repito, não quer dizer que o Flamengo com certeza fará essas contratações nessa janela de transferência. Durante esse período lá em Portugal, que essa entrevista já foi lá em Portugal, eles já fizeram o primeiro treino lá em Portugal, o José Boto comentou a possibilidade de Flamengo enfrentar River Plate, Benfica e o Lausanne da Suíça. São 3 jogos em que um poderia ser a final da Libertadores, com Flamengo e River. Inclusive já foi, em 2019. O outro é o Lausanne, uma equipe suíça com algum valor. Depois o Benfica, que é uma equipe habituada a ser campeã, com participações na Champions. Vai colocar à prova em que estado estamos. O importante não é o resultado, porque aqui não se ganha nada. Se ganha em dezembro. Mas é importante para ver que em estado estamos. Ver como alguns desses meninos que vieram vão integrar. Tem todas as condições para ser uma intertemporada benéfica para todos. Isso dos meninos eu acho interessante. O Flamengo pode sim olhar para alguns jogadores que estão lá treinando. Para mim, Daniel Sales. O Daniel Sales pode suprir a possível saída de Emerson Royal. Isso é uma opinião minha. Não é que a diretoria ache isso, mas é uma opinião minha. Sem sombra de dúvidas. Para ser reserva imediato do Varela, o Daniel Sales pode sim ser. Inclusive, ele é versátil, tanto na direita quanto na esquerda. Daniel Thuram, sempre menciono ele aqui, outro grande zagueiro. Tem vários jogadores, o Guilherme Gomes é um jogador interessante, o próprio Alan Santos, atacante. Então, são jogadores interessantes sim para o Leonardo Jardim observar. Para finalizar nosso vídeo, o Flamengo pode receber aí quase 3 milhões de reais caso a transferência do zagueiro Alexandro, lembra dele? Aquele que já foi chamado por Carlo Ancelotti, inclusive está no futebol europeu, e ele pode ir para o Ipswich Town por 30 milhões de euros. Meus amigos, e aí o Flamengo tem direito a mecanismo de solidariedade, porque, embora você não lembre, eu sei que pouca gente lembra, ele passou pela categoria de base do Flamengo por um determinado período. E aí a FIFA dá esse direito de mecanismo de solidariedade para o clube formador. Valeu, galera? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!